Bom dia, estudantes do sexto ano do Fundamental. Eu sou o professor Carlos Neri, vocês já conhecem. E nessa manhã um pouco fria, nós estamos aqui para lecionar história. Está um dia muito bom para estudar história. Então, se prepare aí, tome um cafezinho bem quente, se prepare, pegue seu caderno, seu material, porque hoje nós trabalharemos os povos da Mesopotâmia. Na tela, a habilidade que nós vamos utilizar hoje juntamente com vocês. Identificar os legados dos povos da Mesopotâmia e do Mediterrâneo, como do Império Persa no Império Alexandrino, e entender a difusão da cultura helênica pelo mundo. Nosso objetivo será identificar os legados dos povos da Mesopotâmia, os hebreus, os sumérios e os acádios. Muito bem, nós estamos aí fazendo um pequeno retorno às civilizações antigas, para que nós possamos aí contemplar as habilidades e também seguir aí, de certa forma, uma linha que nós possamos contemplar todos esses povos da Mesopotâmia. Lembrando que nas próximas aulas, vocês aí vão chegar até depois do Império Romano, Idade Média, e assim nós iremos estudando todos os períodos da história. Com vocês estará a professora Janaína Jardim, que já está aqui preparadíssima para lecionar para vocês. Ok? Professora Janaína, bom dia. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do sexto ano. Eu sou a professora Janaína Jardim. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Como o professor Carlos mencionou, nós vamos voltar um pouquinho no tempo para trabalhar essa habilidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre os povos da Mesopotâmia. Lembrando que nas aulas anteriores, nós paramos onde? No Império Romano. Então, nós estamos dando um tempinho no Império Romano, vamos voltar um pouco nos povos da Mesopotâmia, e aí, nas próximas aulas, teremos uma sequência de Alexandre o Grande, e depois vamos ver a queda do Império Romano, e aí começarmos a Idade Média. Mas, já estou dando um spoiler aí de várias aulas. Hoje vamos conhecer algumas civilizações muito interessantes, a civilização dos hebreus. Inclusive, né, professor Carlos, atendendo a pedidos, porque muitos estudantes nos pediram, mas e aí, vocês não vão falar dos hebreus? Sim, vamos falar dos hebreus. Muitos de vocês têm bastante conhecimento, né, porque parte da história está descrita na Bíblia. Então, lá nós temos os livros dos Juízes, do Êxodo. Então, vários reis também que a gente vai ver ao decorrer da aula, que vocês conhecem bastante. Então, hoje vai ser uma aula bem interessante, quero bastante participação do chat. E aí, para começar, como sempre, a nossa questão, né, para dar entrada aí na nossa aula, a nossa questão. Vou colocar na tela para vocês. Vamos lá? O que significa civilização? Sexto ano, respostas contextualizadas. Vou dar 3 minutos, mas eu quero respostas completas. Professores são muito bem-vindos, participem do nosso chat e voltamos em breve. 3 minutos.
Vamos lá, estudantes, eu estou aqui observando aqui no chat o que vocês estão escrevendo, eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, tem bastante participação, muito bem, parabéns, ok? Então, vamos lá, vamos ler o que vocês estão escrevendo. Maria Eduarda diz, civilização é o povo que vive em uma cidade, aí ela usa a palavra civil, muito bem. Vamos ver aqui outras respostas bem contextualizadas. Vamos lá. Civilização que Gabriela coloca aqui. São povos como homens, mulheres, crianças e idosos. Muito legal. Vamos lá. Alisson, conjunto de pessoas com direitos. Maria Eduarda, civilização é o povo que vive em uma sociedade. E aí, os demais estudantes, professora Janaína, estão relacionando civilização com a vida na cidade. Então, eu acredito que vocês estão corretos aí nas suas asserções. Agora, só um detalhe, nós iremos trabalhar com vocês os hebreus, e a principal fonte histórica para nós estudarmos os hebreus é a Bíblia. Bíblia é do grego biblos, livros. Existem outros materiais também que você pode estudar a história dos hebreus, como o historiador Flávio Joséfo e tantos outros materiais. Mas nós utilizaremos, né, a fonte bíblica como fonte histórica, ok? A fonte histórica para estudar a civilização dos hebreus. Eu também leciono, sou professor de teologia também, mas o nosso objetivo aqui com as habilidades de história é usar esse livro como uma fonte histórica rica para estudar um pouco aí do início dessa população, desse povo que são os hebreus, ok? Prof? Então, realmente, ótima explicação, professor Carlos. É isso mesmo, nós vamos utilizar a Bíblia, né, como uma fonte histórica. Mas, aqui, voltando um pouquinho na nossa questão e discorrendo sobre o que os estudantes responderam acerca da civilização, foi muito boa a resposta de vocês, quando vocês dizem que civilização está relacionada aí com cidades, né? Isso. Pessoas que moram em cidade. Então, o termo civilização, ele pode ser entendido também de forma linear. Isso nós já falamos nas primeiras aulas, que quando nós entendemos a civilização de uma forma linear, nós estamos considerando que, do ponto de vista tecnológico, algumas civilizações são mais adiantadas que outras. Então, nós dizemos assim, lá na pré-história não havia escrita. Então, eles eram pré-históricos, eles passam a ter história a partir da escrita. Então, do ponto de vista linear, que é essa história mais padrão, né, que começa colocando os povos numa linha crescente, de acordo com a tecnologia, então nós dizemos que povos civilizados são aqueles que possuem mais ferramentas tecnológicas. Agora, do ponto de vista aí de uma aristocracia, né? Porque na França eles também falavam sobre civilização. Só que essa civilização para eles era exatamente povos adiantados. Então, para os franceses, isso vocês ainda vão estudar mais à frente. Civilizado era o europeu. Tudo que era parecido com o europeu era civilizado. O que não era parecido com o europeu era bárbaro, era atrasado. Mas a resposta que vocês deram é muito boa. Realmente, quando nós vamos falar de civilização, principalmente nesse contexto que nós estamos estudando as histórias de povos antigos, nós vamos pensar civilização do ponto de vista de cidades, de grupos, né? Então, uma civilização, ela é um grupo de pessoas que têm aí a mesma origem histórica, a mesma língua, cultuam os mesmos deuses, utilizam o mesmo calendário. Então, eles formam uma civilização, um grupo, né? Uma cidade, um grupo que corresponde aí, que divide valores culturais, étnicos. Excelente resposta. Eu gostei muito dessa resposta, professor Carlos, porque no começo do ano, né, no começo do bimestre, quando perguntávamos sobre civilização, eles respondiam justamente aquele outro conceito, né? O conceito mais eurocentrista. Eurocentrista. Mas eu vejo que vocês realmente aprenderam bastante sobre o conceito e essa habilidade ela está sendo muito bem desenvolvida por vocês. Vou colocar na tela, então, a primeira civilização, a civilização mais importante aí que nós temos na formação do nosso mundo, que é a Mesopotâmia. Professor Carlos, por gentileza, pode ler? A Mesopotâmia, região da Mesopotâmia, berço das civilizações, terra entre dois rios,
Tigre e Eufrates. As primeiras cidades foram o resultado culminante de uma sedentarização da população ou de uma revolução agrícola que se originou durante a Revolução Neolítica. O homem deixava de ser um coletor que dependia da caça e dos recursos naturais oferecidos, pois passara a deter uma nova forma de domínio do ambiente. E essa foi uma das causas possíveis da eclosão urbana na Mesopotâmia. Muito bem. Então, nós sabemos que Mesopotâmia significa um rio, aliás, significa uma terra entre dois rios. Nós temos ali o rio Tigre de um lado e o rio Eufrates de outro. Mas o professor Carlos falou duas palavras aí, sedentarismo e nômades, né? Isso. Nômades. Vamos explicar aqui novamente o significado desses dois termos, sedentarismo e nômades, porque é bastante interessante saber, fixar essas duas informações, porque sempre que vocês forem falar de civilizações antigas, esses dois termos estarão presentes. O que é uma civilização sedentária? Sedentários são aqueles que fixam morada. Então, são povos que estavam lá andando pelo deserto, ou andando ali próximo dos rios. Nós podemos chamá-los aí, por exemplo, os povos egípcios, os povos gregos. No começo, eles eram nômades, né? Eles estavam caminhando. Eles iam procurando lugares para se fixar. Quando eles encontram um lugar de terra fértil, que é justamente ali na Mesopotâmia, onde eles têm dois rios, uma terra entre dois rios, aí eles fixam morada, eles param de peregrinar e fixam morada. Quando eles fixam morada, eles se tornam sedentários. Então, os sedentários são aqueles povos que fixam. E ali eles começam uma agricultura, eles começam a domesticar alguns animais, e aí nós temos também civilizações que vão crescendo. A população cresce, a população começa a ter divisões hierárquicas. Vocês sabem o que é uma hierarquia? É quando nós temos, assim, dentro da sociedade, alguns grupos que têm poder, outros grupos que não tem tantos direitos assim, um grupo que é escravo, um grupo que é trabalhador. Então, são as divisões hierárquicas, que são as relações de poder. O homem ele começa a ter essas relações de poder, e cada vez mais ele quer tomar mais terras, ele quer mais posse, ele quer mais poder, tanto que vocês viram nas aulas anteriores que foi preciso criar um código de lei, né? Que foi o Código de Hammurabi. Lembra disso, prof? Isso, lembro. Nós falamos? Prof, olha que interessante. Nós estamos falando de uma região chamada Mesopotâmia. Essa é uma palavra grega, meso, entre, potamos, rios. Então, entre rios. Esse é o significado da palavra Mesopotâmia. Se vocês pesquisarem aí bem rapidinho no Google, um mapa da Mesopotâmia, vocês vão ver que existe um desenho imaginário, como se fosse uma lua crescente, tem o formato de uma lua crescente. Porque essa região, que é uma região que está aí ao norte do Oriente Médio, também foi chamada de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque justamente nessa região onde ocorre aí a sedentarização desses povos nômades, a terra é boa. Então, a terra é boa. E aí, os rios, quando eles secam, crescem as plantações, e aí não tem mais necessidade de ser um coletor, de sair por aí caçando, mudando. Então, nessa região chamada Mesopotâmia, entre esses rios, que nós vamos ver aí, os rios Tigre e o rio Eufrates, foi onde se desenvolveu as primeiras organizações sociais sedentárias, ou as primeiras cidades. Muito bem. E vamos pensar, então, agora sobre a origem da escrita. Vou colocar na tela para vocês um pequeno resumo sobre a escrita na tela. Durante muito tempo, acreditava-se que a escrita havia surgido primeiro na Mesopotâmia. No entanto, novas descobertas arqueológicas indicaram seu desenvolvimento ao mesmo tempo em lugares diferentes do mundo, como Suméria, Egito ou na China. Então, essa questão da escrita, nós sabemos que, a princípio, acreditava-se que foi na Mesopotâmia, mas a escrita ela foi sendo descoberta em outras regiões do mundo.
Vou colocar para vocês agora a primeira civilização, essa que nós falamos bastante no começo, que são os hebreus. Vou deixar na tela para vocês aí uma imagem dos hebreus. Isto. Então, essa civilização nós conhecemos, né, como os hebreus. Eles não configuraram um povo, né? Na verdade, eles não configuraram um império, eles se tornaram um povo. Qual que é a diferença de um povo, né, de um reino e de um império? Nós falamos sobre isso na outra aula. Lembra que eu fiz aquele exemplo para vocês? Que eu fui colocando, né, dentro das caixinhas até vocês entenderem o que é o império? Então, um império é quando eu pego vários reinos, né? Vou chamar isso aqui de um reino. Então, isso aqui vai ser um reino. Nesse reino eu tenho um rei, tenho um grupo linguístico, um grupo étnico. Então, isso aqui é um reino. Aí, vamos chamar isso aqui de outro reino. São 2 reinos aqui, ó. São 2 reinos. Cada um tem um rei, cada um tem um sistema político, fala uma língua, tem um grupo de deuses que eles adoram. Isso são reinos. Mas quando eu junto todos eles e coloco um único imperador mandando em tudo, aí eu tenho um império. Então, o império é um grupo de reinos que se juntam sob o domínio de um único imperador. Está bem? Então, os judeus eles não tornaram-se um império. Mas isso não diminui a importância dos hebreus. Afinal de contas, nós temos até hoje muitas nuances aí da própria religião hebraica. Eles se configuraram em um povo. Então, vamos conhecer um pouco da história dos hebreus. Vou colocar na tela para vocês. Algumas características. Religião monoteísta. Advento do cristianismo. Sociedade organizada pelo patriarcado. Acontecimentos, dominação pelos babilônicos, conflitos com o Império Romano, o êxodo do Egito, conflitos com povos da região palestina, formação de uma monarquia centralizada, organização em diferentes tribos, com juízes no comando. Vocês se lembram dessas partes da Bíblia? Muitos de vocês conhecem a Bíblia, então vocês sabem que tem a parte dos juízes, tem aquela questão do êxodo, né? Mas eu coloquei aqui um resuminho para vocês também na tela. Olha só, os hebreus, então vamos identificá-los geograficamente, né? Eles floresceram na região da Palestina, é aqui que eles começaram. Região esta que pertence ao crescente fértil, que o professor Carlos explicou. O recurso hídrico que eles mais utilizavam era o Rio Jordão, principal recurso hídrico. E eles estão aí no contexto da Mesopotâmia, né, que está entre os rios Tigre e Eufrates. E a Mesopotâmia, pessoal, como vocês sabem, é uma terra, aqui é a terra, que está entre 2 rios, Rio Tigre e Eufrates. Então, é uma terra muito fértil, como o professor Carlos falou. Ótimo lugar para começar uma civilização, né, professor Carlos? Opa, até tudo verdinho na beira dos rios. Exatamente. Então, aqui, ó, uma terra entre 2 rios, Rio Tigres e Rio Eufrates. Prof, uma consideração importante aqui é que os hebreus, eles não nasceram como uma grande civilização ou já na monarquia, como nós vimos na imagem ali do rei Salomão deitadinho, junto ali com a sua esposa Batseba. Mas os hebreus, eles surgiram de um descendente comum. O nome dele é Avraham, né? Você consegue falar esse nome aí no hebraico? Avraham, que é Abraão, né? Pai Abraão. Abraão, se nós olharmos lá no mapa da Mesopotâmia, ele saiu lá de Ur dos caldeus, lá no sul da Mesopotâmia. Então, Abraão aí era um sumério. E ele se torna nômade até chegar nas terras de Aram e ali se tornar sedentário e começar a desenvolver ali a sua história. Então, Abraão, ele percorreu toda aquela terra ali como um nômade até se estabelecer ali como pastor, né, trabalhando com a pecuária. E aí, dali surge toda a sua família, desenvolve essa história até chegar às 12 tribos e a partir daí a monarquia, o reinado aí dos reis, que nós conhecemos muito bem, passa às vezes nas novelas, nos filmes. Então, Abraão aí é o primeiro aí descendente dos hebreus, o pai Abraão.
Exatamente. Então vamos conhecer aí as 3 eras que compõem a civilização dos hebreus. Como o professor Carlos falou, então o primeiro hebreu conhecido na Bíblia, Abraão. Muito bem. Então passamos aí por 3 eras do império, aliás, da civilização hebraica. Primeiro império, desculpe, nossa, eu estou com império na cabeça hoje. A primeira era dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Exato. Ele tem, então, origem lá na Mesopotâmia. Eles ainda eram seminômades, como o professor Carlos explicou. Eles trabalhavam aí com a criação de gados e agricultura de subsistência. Vocês sabem o que é uma agricultura de subsistência, sexto ano? Agricultura de subsistência é quando você planta para o seu próprio consumo. Então, a subsistência é um tipo de agricultura que as civilizações praticavam para elas se alimentarem. Então, não é uma agricultura que gera um excedente. O que é o excedente? É aquilo que a gente começa a vender, a comercializar. Então, nessas civilizações, nós temos a agricultura de subsistência. É para se alimentar. Então, nesse primeiro momento que nós explicamos aqui, na era dos patriarcas, nós temos esses primeiros patriarcas, são sociedades seminômades, eles ainda estão caminhando, né, eles ainda estão caminhando, procurando, eles florescem, essa civilização ela floresce na Palestina, mas eles são seminômades, eles estão ainda procurando o lugar deles. Mais uma informação aqui para vocês, a era dos juízes, que é uma era posterior aos patriarcas. E uma era muito complicada, de muita violência, de instabilidade administrativa. E você sabe qual era um dos juízes mais famosos? O que tinha uma força sobre-humana. Sansão. Sansão era um desses juízes aí que governou o povo aí da Palestina, os hebreus. Segundo a história, o homem era forte, viu? Né? Esses relatos que o professor Carlos está passando são relatos da mitologia também. Então, assim, parte nós temos comprovação científica e parte são relatos da mitologia. E quando nós falamos assim, não se ofendam. Uma parte é a questão histórica, onde nós temos relatos, livros escritos, e outra parte é a história oral, são fontes orais que vão contando grandes feitos de grandes heróis. Toda história tem, né? Toda história tem, eu acho que é isso que deixa a história tão interessante, não é, professor Carlos? Isso. É isso que deixa a história Hércules, né? tão Hércules também interessante. tinha essa força sobre-humana. É verdade, professor Carlos. Então, voltando aqui na era dos juízes, como o professor Carlos falou, um período de muitas guerras, então aqui, nos juízes, é quando nós começamos as tribos, né? Que são as 12 tribos que o professor havia comentado. Aqui nós temos as tribos. Esses juízes, eles se reúnem quando o grupo deles está correndo algum perigo. Então, se tiver algum perigo, o exército se reúne, junta alguns juízes e eles defendem lá os territórios deles. Então, é o momento da criação aí das tribos, essa segunda era. E, na sequência, nós temos a Era dos Reis. A Era dos Reis ela é muito importante, porque foi aqui que nós tivemos a consolidação de um território para os hebreus. Na Era dos Reis, nós temos uma centralização política. Quais foram os reis mais importantes? Saul, Davi e Salomão. Inclusive, na Era dos Reis, nós temos aí o Templo de Salomão, né? Quando o Templo de Salomão ele é construído. A partir desse momento, nós temos a adoração a apenas um Deus. Então, a religião ela passa a ser monoteísta. E aí que começa o grande problema, porque vocês sabem que a maior parte da civilização, da antiguidade, elas são politeístas. Quer falar um pouco disso, professor Carlos? É um problema porque você vai ter uma guerra aí, porque a história antiga como nós vimos nos filmes, é uma história de guerras. Então, assim, vamos ver qual que é o Deus mais forte. Então, por exemplo, quando os hebreus faziam guerra com os filisteus, aí ia ver qual que é o Deus mais forte. É os deuses dos filisteus ou o Deus, né, do povo hebreu. Então, como a professora Janaína explicou, toda a parte histórica e a parte mitológica, ou a parte da tradição oral,
ela está junto nos textos, né, nos textos históricos. Então, nós sempre lemos aí como um conjunto, separando o que é fato histórico do que é tradição oral ou mitologia, né, que estão juntas na história antiga. Mas os hebreus, nessa época, eles adotam um culto, né, a uma única divindade. Um povo com uma única divindade em meio a uma série de povos com várias divindades. Entre eles, os acádios, né, os sumérios, que nós já veremos já já. Então, quando o povo hebraico ele se junta aí em um reino, nós teremos um evento que se chama Cisma Hebraica. O que foi a Cisma Hebraica? Foi quando esse império, esse reino, ele se divide em dois. Então, nós teremos aqui o reino do norte, que representa Israel. E essa cisma hebraica, ela enfraquece bastante o povo hebraico. O reino do sul representando Judá. O mesmo povo dividido em dois, o mesmo povo dividido num único território entre norte e sul. Exatamente. E quando o povo ele é dividido em dois reinos, reino do norte Israel e reino do sul Judá, isso enfraquece o povo. E nós teremos aí algumas invasões. Teremos invasões de babilônicos, teremos invasões de gregos, romanos. Inclusive, chegando aqui nos romanos, vocês se lembram que os hebreus eles tiveram um período de escravidão no Egito. Aí eles voltaram para a Palestina, que é o local de origem deles. Mas os romanos também escravizaram alguns hebreus. E o que acontece? Os romanos, eles são responsáveis por algo que nós chamamos de diáspora hebraica. O que é uma diáspora? É uma expulsão dos hebreus das suas regiões. Então, a partir aí dos romanos é que nós temos a diáspora hebraica. Uma informação importante, o êxodo. O que é um êxodo? É quando um grupo muito grande de pessoas se retira de um local. Então, vocês devem conhecer, alguns de vocês, que na Bíblia houve o êxodo do povo hebraico, né, do povo judeu, das terras egípcias. Então, o que foi esse êxodo? É quando esse povo todo se junta e se retira do Egito. Isso foi o êxodo do povo judeu. Mas hoje nós temos também êxodo rural, êxodo urbano, que são movimentações de grandes populações. Vou deixar para vocês uma questão, vou deixar 1 minuto na tela. O que foi o êxodo do povo hebreu? Vamos lá, 1 minuto. Legal, legal, gente. Tá bem interessante aqui a participação dos estudantes. Eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. E a maioria dos estudantes aqui, prof. Janaína, como a Ana Júlia, que mais? O Luiz Henrique, o professor João Paulo também, ele dá a sua contribuição, né? E todos estão se referindo aqui a um fato, né, um êxodo mais conhecido aí, que é o êxodo lá da época que os hebreus foram escravos no Egito, né, 450 anos, dependendo da fonte, varia aí um pouco a data. Mas existiam também outros êxodos, como por exemplo o êxodo lá no final do século I, anos 70,
quando o general Tito, a mando do imperador romano, derruba a principal obra dos hebreus, que é o templo da cidade de Jerusalém, e aí os judeus se dispersam aí por vários lugares do mundo antigo. Então, não foi somente esse êxodo aí da parte quando os hebreus foram escravizados no Egito, mas houve outros êxodos também na história. Parabéns, gente. Vamos seguir. O Maxwell Live, ele diz que os hebreus se juntam e saem da terra. Muito bem, uma resposta bem legal. Eu só queria dar uma observação aqui. Júlia Lauren. Olha só, pessoal, 6º ano. Vamos tomar cuidado aí com o que vocês falam no chat, porque está sendo olhado, está sendo observado, e vocês estão logados no chat aí com o RA de vocês da escola, então tem como localizá-los. Tem muita coisa aqui no chat que não está legal. Hoje, agora eu fui dar uma olhadinha, fiquei um pouco decepcionada com alguns estudantes, porque tem coisas que não estão de acordo aqui. Isso não faz parte da atitude protagonista que vocês têm mostrado até agora. Então, chat, continuem com aquela atitude de vocês, atitude historiadora, crítica, mostrando o quanto vocês são bons, o quanto vocês sabem, porque, afinal de contas, se vocês estão tendo essa aula online, muitos gostam, outros não, mas essa aula online, para acontecer, muitas pessoas, não só como os professores, mas também como toda a equipe técnica que está aqui no estúdio, está colocando a sua vida e a vida da sua família em risco para fazer com que essa aula aconteça. Então, assim, o mínimo que nós esperamos aqui é que o chat não tenha palavras tão de baixo calão, não é? Isso não combina com os estudantes do 6º ano. Então, galera, maneira aí, tá bom? E tem, sim, muita gente respondendo. Tem um pessoal que falou que está com sono, imagino mesmo, porque logo cedo, né? Mas, se não conseguiu acompanhar bem essa aula agora, porque ficou com sono, lembra que nossas aulas elas ficam também aí nas mídias sociais, vocês podem ver depois no YouTube. O Samuel, ele respondeu, quando os hebreus foram expulsos da sua terra natal. Os hebreus eles foram expulsos do Egito, tá bom? Na verdade, eles se retiram do Egito. Isso é o êxodo hebraico. Eles se retiram do Egito. Vocês devem conhecer essa história através de Moisés, né, que conduz o povo até a terra prometida. Deixa eu ver o que mais. A liberdade dos hebreus do Egito, muito bem. Essa questão de liberdade é muito importante para o povo hebreu. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Maria Eduarda, hebreus são povos emitas originários. Muito interessante. A Evelyn, foi quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito. Ótima resposta, Ellen. Lembrando que essa parte que você está explicando, que Deus manda o Moisés retirar o povo do Egito, faz parte da linha mitológica e nós privilegiamos muito a linha histórica, que é aquela que tem fatos, que tem documentos. Não significa que uma é melhor que a outra, ou que nós desconsideremos de maneira nenhuma. Todas as fontes são importantes, inclusive aquelas fontes que remontam à história oral, que remontam também às tradições religiosas. Nós respeitamos todas elas e aprendemos com todas elas. Mas é importante que vocês separem o que é fato histórico e o que é religioso. Está bem? Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, mas são diferentes. Acredito que é isso. Vou colocar uma próxima tela para vocês. Então, vamos lá. Os sumérios. Vamos conhecer rapidamente aí esse povo, que são os sumérios. Vou deixar para vocês. Os sumérios eles eram especialistas em obras de arte. Eles eram um povo extremamente evoluído no sentido assim, de serem respeitarem outras religiões, eles respeitavam outras culturas, eles se tornaram um império muito importante, outros impérios foram influenciados pelos sumérios, mas eles eram um povo que eram conhecido até como o povo de 1000 deuses, porque eles respeitavam todos os deuses das culturas que eles acabavam aí conquistando, né, terras conquistadas. Sumérios, eles desenvolvem a escrita cuneiforme, né, isso nós já falamos em outra aula. Quando morria um governador, enterravam junto as suas joias, a sua viúva e os seus servidores. Eu não ia querer ser uma viúva de um sumério mesmo, porque ela ia junto com ele para a sepultura. Eles possuíam exércitos, inventaram aí a roda. A primeira roda foi encontrada em uma região suméria. E o calendário baseado em 12 meses, que é o calendário que nós utilizamos hoje em dia, é baseado nos escritos sumérios. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Vou deixar para vocês a participação de uma aluna,
que é bastante protagonista. Ela mandou um vídeo para nós muito legal, resumindo algumas aulas nossas. Então, eu vou colocar para vocês na tela. Vamos acompanhar? Oi, eu sou a aluna Giovana da Silva e eu vim falar sobre uma aula do CMSP de História que eu gostei muito. É sobre o ano bissexto. Eu sei que acontece a cada 4 anos e o que acontece é que um dia se adiciona ao calendário. Esse dia é 29 de fevereiro. Aproveite aí o que você quer fazer com esse dia a mais. Muitas curiosidades sobre o ano bissexto. Quem assistiu a aula do dia 20 do 5, a aula sobre calendários, vai entender aqui do que nós estamos falando, tá? Quem não assistiu é só ver a reprise. Bom, vamos lá. Nós falávamos sobre o ano bissexto, que ocorre a cada 4 anos. Anos terminados em 00. Os calendários, eles foram criados ao longo aí da experiência humana na Terra. Nós temos registros de calendário a partir da escrita. Mas não significa que os povos que não tinham escrita, os ágrafos, que eles também não organizavam o seu tempo. O homem ele sempre observou muito a natureza. Ele sempre precisou dessa observação para organizar, por exemplo, quando ele vai plantar, quando ele vai colher, quando ele vai comemorar alguma festividade. Então, é muito importante para o homem saber desses períodos, controlar esses períodos. É lógico que nós temos, lembra das aulas anteriores, que vocês falaram sobre o tempo da natureza? Que é aquele tempo que nós não controlamos, que são as estações do ano, o dia, a noite. Esses tempos nós não controlamos, não é mesmo, professora Luísa? Exatamente. Mas, como vocês já sabem, que vocês já tiveram essa aula, nós temos também esse tempo cultural. Então, o tempo cultural, ele precisa acompanhar o ritmo da natureza. Que gracinha. A Escola Nilza Pioli, que é a escola do meu coração, gente. É a escola onde eu aprendi a ser professora. Um beijo para todos os estudantes e todos os professores da Escola Nilza Pioli. Eu quero mandar rapidamente aqui um beijo para a escola Professora Norma Botelho, as alunas Larissa Santos e Maria Eduarda, do 6º A e do 6º B. Manda um beijo aí para a diretora Maria Érica Moreto, que é a diretora. Muito obrigada pela participação de vocês, pelos materiais que vocês nos enviam também. E, ao final da aula, como vocês sabem, tem aí o QR Code para que vocês avaliem a nossa aula. Vamos nos despedir, professor Carlos? Vamos nos despedir, tomem cuidado, se cuidem, estudem, menos brincadeira, a correção faz parte da educação também, ok? Continue ligados no Centro de Mídia, nas aulas e Boker Tov, bom dia em hebraico. Até mais, gente.